Isso ocorreu horas antes do descarte do corpo. Lá vai a família e eles os veem com um carrinho. De acordo com a acusação do promotor Carlos Riera, nesse carrinho eles levam o corpo de Priscila Leguiza Lafuente minutos antes de descartá-lo em um riacho em Verazategui. Sim, é assim. Priscila Leguiza havia crescido junto ao seu pai durante seus primeiros 7 anos de vida, ansiando pelo dia em que pudesse se reencontrar com sua mãe e seus irmãos menores, a quem não via há anos. Em janeiro do ano 2014, esse anseio se tornou realidade. Silvia Beatriz Lafuente, sua mãe de 37 anos, apareceu na porta da casa em Quilmes, província de Buenos Aires, e prometeu levá-la para conhecer seus irmãos mais velhos. A menina estava emocionada, mas seu pai tinha um mau pressentimento sobre tudo isso. Porque a mulher apareceu de repente depois de tantos anos de abandono. Apesar de ter se recusado, a menina insistiu em ir com sua mãe biológica, prometendo que voltaria para casa naquela mesma noite, que só iria por um instante. O homem não conseguiu destruir a fantasia de sua filha e aceitou sem saber que seria a última vez que veria seu sorriso. E é que as horas passaram, o sol se pôs, dando lugar à escuridão da noite, e a pequena nunca voltou. Dias depois, a mulher confessou que a pequena havia desaparecido. Desesperado, o pai empreendeu uma busca incansável, temendo que alguém tivesse privado a pequena de sua liberdade. Mas o que ele não imaginava naquele momento era que o reencontro com sua amada filha chegaria da maneira mais dolorosa possível, o que aconteceu com Priscila. Pois bem, a verdade por trás de sua história é tão perturbadora que vai te deixar horrorizado, e é sobre isso que vou falar neste vídeo. A história de vida da Priscila foi dramática desde o início. Sua mãe a deu à luz em uma viatura policial, e desde aquele momento nunca quis cuidar dela. Pouco tempo após seu nascimento, seus pais terminaram o relacionamento e concordaram em dividir seus 6 filhos, que viveram 3 com cada um deles. Assim, a menina cresceu com seu pai, Gabriel Leguiza, e 2 de seus 5 irmãos. A mãe teve a menina em uma viatura policial, então depois não teve problema, não sei o quê. Levou-a para a avó a criou, depois tirou-a da avó e veio e a entregou ao pai. Então nós, desde aquele momento, nos encarregamos dela. Apesar da dor da pequena por não ter os cuidados da mãe, com cerca de 1 ano e alguns meses, ela encontrou esse amor na parceira do pai, que a amava como sua própria filha. A mulher a criou, trocou suas fraldas, alimentou-a, vacinou ela e seus irmãos e os levou para a escola, algo que sua mãe biológica nunca havia feito por eles. Assim, os anos passaram e ela teve contato com sua mãe biológica no máximo 2 vezes. Na verdade, a pequena não a reconhecia como sua mãe, mas como Silvia. Anos depois, isso seria um dos gatilhos para seu trágico fim. Como é possível que uma menina que mal conhecia sua mãe biológica a chamasse de mamãe? Aos seus 7 anos de idade, em um dia como qualquer outro, a mulher apareceu na porta de sua casa com a suposta intenção de se reconectar com ela. No início, o pai acreditou que ela poderia ter se arrependido e finalmente percebido o quão valiosa era sua filha, mas depois se opôs porque, afinal de contas, aquela mulher era uma desconhecida para a pequena. Ela, emocionada, refiro-me à menina pela oportunidade de ir com sua mãe, estava cheia de ilusão para conhecer seus irmãos mais velhos e ansiosa para brincar e passar tempo com eles. Então, diante do entusiasmo evidente de sua filha, o pai decidiu finalmente aceitar a proposta, mas apenas com a condição de que retornassem naquela mesma noite. Por que a mãe a leva quando a menina estava acostumada a viver com o pai? Perguntamos se ela a levou para matá-la. Os dias passaram sem notícias da pequena. O pai estava desesperado, não sabia o endereço da sua ex-esposa nem o seu número de telefone. E aqui é onde eu me pergunto: como você entrega sua filha a uma desconhecida sem ter contato? Complicado, mas tudo bem. Temeu o pior, apresentou-se na delegacia de sua cidade para fazer a denúncia, para surpresa de ninguém. Eles recusaram a denúncia. Se a menina estava com a mãe, não estava em perigo. Mas as autoridades não sabiam que essa mulher era um monstro disfarçado de mãe. Tudo piorou quando as autoridades apareceram na porta de sua casa para procurar pistas do paradeiro de Priscila. Acontece que este monstro havia feito a denúncia de desaparecimento. Estou me referindo à mãe biológica. Ela interpretou com perfeição o papel de mãe angustiada.
ela saiu em busca de sua filha pelas ruas da cidade e participou por dias das operações de rastreamento que foram feitas para encontrar sua pequena. No entanto, havia algo que não se encaixava completamente em sua atuação. A mulher havia feito a denúncia às autoridades nas primeiras horas de segunda-feira, mas, de acordo com seu depoimento, a menina havia desaparecido de sua casa no sábado. Também não fazia sentido que ela dissesse que a menina foi roubada de sua casa sem que ela percebesse. Também não fazia sentido que a denúncia fosse feita 38 horas depois, considerando que o atual parceiro da mãe de Priscila, Leguiza Lafuente, é um policial federal em disponibilidade preventiva por um episódio de violência de rua, onde ele começou a atirar na rua. Como ela demorou tanto tempo para denunciar o desaparecimento de uma menor? Havia algo que não se encaixava. O pai e sua mãe adotiva sabiam que algo havia acontecido com Priscila e sua mãe biológica tinha algo a ver. No dia 7 de janeiro de 2014, 3 dias após a denúncia, Priscila apareceu, mas não da maneira que esperavam. Ontem falávamos sobre o aparecimento do corpo de uma menina que não pôde ser identificada. Com o passar dos minutos, foi se tecendo uma história que teve, pelo menos por enquanto, um desfecho inesperado para a investigação. O mundo do pai desabou quando naquela mesma noite bateram à sua porta. Quando abriu, se deparou com muitas viaturas policiais. Naquele momento, ele percebeu que algo estava errado com sua pequena. Os oficiais o surpreenderam com a notícia. Haviam encontrado o corpo de uma menina entre os pastos de arbustos do riacho localizado no limite entre Berazateg e Hudson, e precisavam que ele o reconhecesse. E foi assim que o momento mais cruel chegou, quando ele teve que reconhecer o corpo de sua filha no necrotério. Ao abrirem o saco, ele teve certeza de que era ela. Diante de seu olhar cheio de horror e dor, ele viu que sua pequena tinha o corpo machucado e queimado. Os resultados da autópsia determinaram que Priscila perdeu a vida após receber vários golpes contundentes na cabeça. A partir desse momento, as autoridades só tinham 2 suspeitos em mente: sua mãe e seu padrasto, Pablo Veron Visconti, de 35 anos de idade, que foram detidos imediatamente. Embora inicialmente não houvesse provas concretas para ligá-los ao fim desta pequena, a situação mudou drasticamente 2 meses após a prisão deles. Foi então que um de seus filhos, sobrecarregado pelo peso da culpa e da pressão emocional, decidiu revelar a verdade. O pequeno confessou que sua mãe, desde que Priscila se mudou para morar com eles, a maltratava constantemente porque ela a chamava pelo nome em vez de chamá-la de mamãe. Depois, na noite do horror, as tensões e o ressentimento acumulado transbordaram quando o padrasto começou a bater em Priscila com o punho fechado e sua mãe, em um acesso de fúria descontrolada, a atacou brutalmente com um tubo, desencadeando uma agressão feroz que acabou com a vida da pequena de maneira dilacerante. Eles a puniram, disseram durante sua declaração porque ela chorava. Ela queria voltar para a casa do seu pai, com a companheira do seu pai. Assustado, ele não pôde fazer nada para impedir a surra. Os adultos ordenaram que eles fossem dormir, temendo que acontecesse o mesmo que com sua irmã, então acabou obedecendo. Na manhã seguinte, acordaram-no dizendo que Priscila havia perdido a vida. Não se sabe se a surra é tão brutal a ponto de causar a morte imediatamente ou se ela vai dormir e aparece morta Na manhã seguinte. Depois, com o aconselhamento do policial do seu parceiro, estamos falando de Pablo Veron Visconti, eles tentam esconder e descartar o corpo tentando incendiá-lo. Enquanto o horror se desenrolava na comunidade, a mãe e o padrasto de Priscila desistiram de depor perante a justiça. Tanto a Fonte quanto o Visconti se recusaram a depor perante o promotor assim que o corpo sem vida foi descoberto. Mas 4 dias depois, solicitaram um novo encontro com o promotor. Foi assim que foram transferidos para a promotoria de Berazateg e estava previsto que seriam levados perante a promotora para serem interrogados pelo crime de homicídio qualificado pelo vínculo, um dos mais graves do Código Penal da Argentina. No entanto, na tarde do mesmo dia, recusaram-se a serem interrogados. Não o encontraram no sábado, não o encontraram no domingo. Por quê? Porque a mãe se encarrega de fazer a denúncia de forma tardia, não no sábado 4, não no domingo 5, mas na segunda-feira 6.
Segundo as perícias, a menina teve a vida tirada com golpes na cabeça, depois a colocaram em chamas em uma churrasqueira da casa. Ao perceberem que o corpo não estava queimando na velocidade que esperavam, pegaram os restos queimados em 60%, envolveram em um cobertor e, ironicamente, o colocaram em um carrinho de bebê. Isso foi descoberto graças a uma câmera de segurança onde foi visto quando levavam seu corpo sem vida no carrinho até um riacho chamado Las Conchilas, localizado a cerca de 800 metros da casa da família onde o descartaram. O mais perturbador ainda, porque não é tudo, das imagens era que não apenas os responsáveis estavam lá, mas eles obrigaram os irmãos de Priscila a acompanhá-los para se livrar do corpo. Não apenas haviam cometido um ato desumano diante dos pequenos, mas também os arrastaram com eles até o final. É incompreensível porque se trata de uma monstruosidade. Aqui estamos diante de uma aberração completa do que é o conceito de mãe. O conceito de mãe basicamente reside no cuidado do filho, no cuidado. E aqui justamente aconteceu exatamente o oposto. O julgamento de Priscila começou após 5 anos de espera. Um salão frio e lúgubre, mães nos observando. Essa é uma assassina. Após 5 anos de espera, o julgamento de Priscila começou em 26 de fevereiro do ano de 2019, em um salão frio e lúgubre. A promotoria acusou Lafuente e Veron Visconti, ex-policial federal, pelo crime de homicídio agravado pelo vínculo. A primeira das 10 audiências teve como protagonistas 2 de seus irmãos, mas seu pai e o parceiro. Seu pai, Gabriel, relatou ao tribunal como era a relação de sua filha com a mãe, de quem ele estava separado. Segundo ele, Silvia fazia visitas relâmpago, quase não havia, e a menina dizia que ela não era sua mãe. A acusada se mostrou sem expressão durante o julgamento, mas finalmente rompeu em choro quando chegou a vez de seu filho, de 17 anos depor. O adolescente sentou-se em uma cadeira marrom diante de 3 juízes que o ouviram atentamente. O jovem pediu que se fizesse justiça e confessou que sua mãe só batia em Priscila. No dia seguinte, quando soube que sua irmã estava sem vida, sua mãe o mandou comprar uma garrafa de querosene na loja de ferragens, temendo que o mesmo acontecesse com ele ou algum de seus irmãos, como aconteceu com Priscila. O jovem não teve outra escolha senão obedecer. Depois, ele relatou que os adultos perceberam que não era tão fácil incinerar as evidências na churrasqueira da casa e começaram a se desesperar. Então, sua mãe ligou para um suposto pastor identificado como Santos Dorotheu Lescano para pedir ajuda. Ela havia pedido ajuda e confessou a ele que havia tirado a vida de sua filha, o suposto homem de Deus. Em vez disso, quando chegou à casa do casal e viu a cena, aconselhou-os a se livrar dos restos da menina para que não acabassem presos. Se não há corpo, não há crime, teria dito o religioso, e eles seguiram à risca o conselho. O advogado do pai da menina assassinada, Júlio Torrada, confirmou que irão promover uma investigação para determinar o papel desse pastor mencionado, que até o momento não foi acusado pela justiça, mesmo tendo muitas provas contra ele. Também uma das irmãs de Priscila, de 22 anos no momento do julgamento, afirmou perante o tribunal que Veron bebia álcool e os ameaçava, dizendo que iria incendiar todos dentro da casa. Os presentes no julgamento ficaram desconcertados quando também uma de suas irmãs confessou que o padrasto de Priscila tentou matá-la com uma faca em uma ocasião. E então, a última a depor foi Maria Juana Picasso, parceira de Gabriel e mãe de coração de Priscila desde 1 ano e meio de idade. Ela confessou que não podia dizer à menina para não chamá-la de mãe e acrescentou, entre lágrimas, que a levaram e prometeram que a trariam de volta à noite. Eu vou conhecer seus outros irmãos e à tarde te trago de volta. E agora colocam a menina em uma gaveta. Durante a última semana de fevereiro, irmãos e sobrinhos de Veron e Lafuente também testemunharam, confessando ao juiz que a convivência naquela família era violenta, havia brigas entre eles e também com as crianças. Para eles era comum ouvir os gritos e os choros de Priscila da rua. Se eles ouviram os gritos da menina pedindo ajuda, então a pergunta é: por que ninguém fez nada? Por que não a ajudaram? A mãe, que era suspeita internamente na família de espancar Priscila nesta casa que estamos vendo,
Além disso, juntou-se a declaração de Gabriel Paladino, o médico que participou da autópsia de Priscila, que explicou que a menina tinha uma contusão muito forte no parietal esquerdo que formou um hematoma que causou sua morte. Depois chegou a vez do pastor, que confirmou que havia falado sobre o fim de Priscila com a fonte por telefone. Segundo o homem, a assassina ou a responsável o chamou, mas segundo suas palavras, ele não havia intervindo no ocultamento. Tudo, você percebe, era muito suspeito. Havia muitas testemunhas que sabiam o que estava acontecendo dentro da casa do inferno, mas ninguém havia avisado as autoridades, o que era o mais triste. Os últimos a prestar depoimentos foram os 2 acusados pelo homicídio, a mãe e o padrasto da menina, que, para surpresa de todos, ambos se acusaram mutuamente de terem dado fim a esta menina. Com acusações mútuas, eles lavaram as mãos e de alguma forma isso deu margem para que seus defensores pedissem a sua absolvição. O homem disse que Silvia tirou a vida dela enquanto ele estava dormindo, que depois ela a queimou e a jogou no riacho, que ele nunca havia tocado o corpo. Acusou sua parceira de ser violenta e perversa, que até o agredia e em uma ocasião também o havia cortado com uma faca. Com esta declaração, Visconti estava se desvinculando, como você percebe, de toda a responsabilidade. Mas, em contrapartida, a fonte culpou seu parceiro. Segundo ela, ele havia sido quem acabou com a vida de sua filha a golpes e não só havia agredido a Priscila, mas batia em todas as crianças. Confessou que era um homem violento, mais ainda quando bebia, e que às vezes ameaçava ela e os meninos com armas. Que, embora ambos, como você percebe, tenham tentado lavar o sangue de Priscila de suas mãos, toda a sociedade naquele momento já estava enojada pelo que eles haviam feito. Todo mundo queria que ambos pagassem com a pena máxima pelo seu ato horrível. Filho, como se passa o limiar? O que tem que passar pela cabeça de uma pessoa para matar o filho? Nem todos podem fazer algo assim. Apenas uma pessoa que carece dos sentimentos básicos e elementares dos humanos que determinam nossa cultura pode cometer tal atrocidade, e esses são os psicopatas. Desde seu brutal crime, seu pai exigiu justiça e esperou que pagassem pelo que fizeram com sua pequena. Ele se sentiu destruído porque ninguém iria devolver sua filha, e até que a pena fosse decretada, Priscila não poderia descansar em paz. Em janeiro de 2021, após 5 anos e 6 meses do crime de Priscila, de apenas 7 anos, o tribunal decidiu a sentença. Silvia Beatriz Lafuente e Pablo Verón Visconti foram considerados culpados de homicídio agravado por vínculo, premeditação e crueldade e covardia, e foram condenados à prisão perpétua. Lafuente, de fato, também teve uma expressão de desconcerto no rosto quando ouviu a sentença. Talvez ela não esperava que todo o peso da lei caísse sobre sua cabeça, mas para Leguiza e seu advogado, o que aconteceu foi o mínimo que esperavam. A condenação que foi executada foi a que eles haviam pedido desde o início do julgamento. Se a menina tinha um rancor contra mim, por que não comigo? Não com a menina, porque hoje em dia, se a menina me fosse devolvida no dia seguinte, como acordamos com a mãe, com essa chacal, acredito que a menina ainda estaria viva e não lamentaríamos isso hoje. O advogado acompanhou Gabriel, o pai de Priscila, em todos os momentos, desde o início do processo até que as condenações foram alcançadas, e tanto foi o que tiveram que atravessar então, que o vínculo entre eles se tornou sólido e mantém até o dia de hoje. Mas para o pai da pequena, o caso não terminou. Agora ele busca que o pastor evangélico seja condenado por sua suposta cumplicidade com o casal para fazer desaparecer o corpo de Priscila, com o qual eu concordo. Não sei você, mas eu acho que é o justo. Estamos na Argentina e a justiça funciona assim. Em qualquer país normal, o pastor estaria preso. Além disso, eu levantei isso tanto quando o interroguei durante o julgamento, quanto quando fiz a alegação. Certamente, após a conclusão deste processo, outro processo será iniciado, onde, digamos, pediremos que ele seja julgado, porque há uma clara responsabilidade de encobrimento, e até diria eu, de cúmplice necessário. Uma vida atravessada pela tragédia foram os 7 anos de Priscila até sua morte. Não só tiraram a vida dela, como também arruinaram a vida de seus 5 irmãos. Como você pode imaginar, é extremamente difícil seguir em frente após um evento tão traumático, e é muito provável que nunca se recuperem 100%.
Seu pai tinha uma fraqueza especial por Priscila e nunca conseguiu se recuperar de tal tragédia, nem mesmo quando finalmente conseguiu justiça. E no final, só resta seguir em frente para proteger seus outros pequenos. Das criaturas que teve comigo, tudo está sob minha responsabilidade. Então acho que vou cuidar disso e acredito que nada vai nos acontecer. Do que eles viveram, o pesadelo que passou com essas famílias, acho que também não vamos apagar. Esperamos que a justiça consiga prender todos os responsáveis pelo caso e que a justiça seja feita de maneira plena, porque é incrível pensar que não apenas uma mãe que deveria proteger e dar vida decidiu também tirá-la, mas também um dos envolvidos é um homem de Deus que teoricamente deve pregar o amor ao próximo e o mandamento de não tirar vidas. Essa contradição, digamos que é particularmente impactante. Lembre-se que às segundas-feiras no canal do Pepe Mistério são postadas entrevistas com personagens que têm histórias para contar. Por exemplo, tem o caso da Adriana, uma senhora que viveu desde a juventude uma vida bastante complicada. Um adolescente de 14 anos abusou de 2 crianças pequenas. Te digo, toda segunda-feira tem entrevista e você também pode me seguir no TikTok como Pepe Mistério. Lá estamos subindo trechos dessas entrevistas.